Muito bem, já estamos de volta com o TV News desta segunda-feira, dia 21 de maio. E agora nós vamos falar dos 6 meses da reforma trabalhista. E eu recebo aqui com muito prazer o advogado Alessandro Lemos para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Doutor, muito bom dia, é um prazer recebê-lo. Eu queria começar essa nossa conversa pedindo para o senhor se apresentar, como é que fez essa escolha por uma área que é, no mínimo, num país como é o Brasil, cheia de dor de cabeça, né? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, desde as bancas da faculdade, nós criamos uma afinidade muito grande com essa área trabalhista. As relações de trabalho sempre nos causaram essa paixão por entendê-las e tentar contribuir um pouco com elas. Tive um pai também auditor fiscal do trabalho, então já cresci neste âmbito, tenho um irmão servidor da Justiça do Trabalho, então isso já conspirou no meu âmbito familiar favoravelmente a essa paixão. Então é um tema que sempre nos traz muita alegria tratar sobre ele. E o seu sorriso não nega a sua escolha acertada. Doutor, queria começar pedindo para o senhor responder a seguinte pergunta: qual é a sua avaliação da reforma trabalhista? Pois é, Mauro, eu tenho sido muito indagado sobre essa questão da reforma. A reforma, finalmente, ela foi positiva para quem? Nesse período todo, o que é que a gente tem? Tem um conjunto normativo que traz mais vantagens para a relação de trabalho ou não? E a gente sempre se pronuncia no sentido de que, de fato, uma atualização ela era necessária. Nós tínhamos regras que, de fato, desde o nascituro da CLT em 43, elas não eram mexidas, elas não eram dinamizadas. Então, esse processo de atualização era natural que acontecesse. O que traz, ao nosso sentir, já um primeiro questionamento sobre a validade desse conjunto normativo, dessa alteração advinda com a reforma, foi o processo, o modus operandi legislativo por qual ela passou. Então, de fato, houve, sem sombra de dúvida, uma série de atropelos ou pelo menos aceleramentos de algumas partes do processo legislativo que fizeram com que muitos questionamentos residissem sobre esse processo de reforma. Também acho que é muito cedo. Nós, naturalmente, estamos passando por um momento de transição. A reforma ela entrou em vigência no dia 11 de novembro e já no dia 14 de novembro ela já estava alterada em vários de seus dispositivos por uma medida provisória 808, que veio a caducar somente agora, em 23 de abril. Então, nós tivemos 3 dias de vigência da reforma e muita conversa antes disso, porque foram 120 dias do que a gente chama de período de vacatio legis, ou seja, entre a publicação da lei e a entrada em vigência. E depois dessa entrada em vigência, 3 dias já se sucederam uma medida provisória alterando e agora, há menos de um mês, com a caducidade da medida provisória, voltam a valer os termos originários. Então, é um momento muito conturbado. É um momento em que nem mesmo os atores do processo do trabalho, os atores do direito do trabalho como um todo, conseguem chegar a um consenso. Na semana passada, nós tivemos um parecer do Ministério do Trabalho, em que o Ministério do Trabalho se pronuncia sobre a aplicabilidade imediata de todas as disposições advindas com a reforma, inclusive para os contratos em curso. E depois há uma sucessão de uma manifestação pelo judiciário trabalhista, no sentido de que aquele parecer não vincularia a magistratura. Então, se os próprios atores ainda divergem sobre essa aplicabilidade, a que se aplica, ao contrato já em curso ou somente aos contratos posteriores, imagine a população, imagine os trabalhadores que são, de fato, a quem se destina, né, essas normas. Então, nós temos ainda um cenário muito truculento, um cenário que se necessita interpretar muita coisa, se precisa haver uma consolidação, uma estabilização melhor do cenário para que a gente possa fazer essa avaliação. Acho que alguns temas foram muito positivos. Fechar os olhos, por exemplo, para o teletrabalho era algo que a gente não poderia mais conceber, né? O teletrabalho é uma realidade em vários países do mundo e já era uma realidade. Estima-se que 4 milhões de pessoas hoje no Brasil já trabalhavam antes da reforma nesse sistema. Então, a regulamentação a respeito do teletrabalho foi um tema muito positivo. E nós temos vários outros. Agora, como temos outros que limitaram direitos trabalhistas, né? Se isso trará o que o legislativo esperava,
que era um mercado de trabalho mais promissor, acho que o tempo ainda haverá de nos dizer. E eu concordo com a sua análise, muito bem feita, doutor, e eu acho que tem uma coisa que eu só quero acrescentar, que é o seguinte: a reforma chegou no momento em que o Brasil vivia uma crise, talvez a maior da sua história, e assustou todo mundo, né? Porque nós todos concordamos que a atualização era necessária de fato, né? Acho que isso não há nenhuma sombra de dúvida. Só que chega no momento em que o trabalhador já está assustado, você diz para ele, olha, eu já tenho muito pouco, você ainda vai perder, entre aspas, aí complicou. O ministro do Trabalho, Elton Iomura, está comemorando aí os 6 meses, citou até um dado da criação de 115 mil postos de trabalho. Como é que o senhor vê daqui para frente? O senhor acha que 2018 termina com uma boa notícia, com essa controvérsia dirimida, digamos assim? Pois é. Primeiro, contextualizando nesse cenário que você muito bem pôs, né? De fato, o que a gente viu veio uma reforma trabalhista, mas as outras reformas que se pregam como necessárias para uma reação do mercado de trabalho, e aqui eu cito a própria reforma previdenciária, cito a crise política que nós estávamos e continuamos, de uma certa forma, a viver. Há uma instabilidade muito grande no cenário político, muito se espera dessas próximas eleições. Então, nós agora estamos vivendo um momento de variação cambial, né, que há muito tempo nós não vimos num período tão curto, né, essa oscilação. Então, as reformas tributárias, reforma previdenciária, todas elas, ao meu sentir, deveriam vir a cabo, não que eu esteja defendendo que deveria ter havido um processo legislativo também acelerado para essas outras esferas, de modo algum. Mas quero dizer que, no final das contas, só a reforma trabalhista aconteceu. Então, todos os demais aspectos que deveriam ter vindo com ela para essa reação, eles não vieram a se concretizar, e muito disso por conta da instabilidade política. Quanto ao que a gente espera, de fato, acho que 2018, não quero ser pessimista aqui, mas acho que 2018 ainda é um cenário, ainda é um tempo, um lapso temporal muito curto para que a gente tenha essa estabilidade no âmbito, pelo menos, do judiciário, né? Nós temos, para poder haver essa estabilidade, cultura nossa e o nosso conjunto normativo possibilita isso. Nós devemos enfrentar uma série de recursos até as instâncias superiores, TST e STF. Aliás, já temos algumas, nós temos em torno de 31 ações diretas de inconstitucionalidade. Muito bem lembrado. Em face da reforma trabalhista. Então, e mais 4 ainda por serem recebidas. Então, assim, até que chegue ao âmbito dos tribunais superiores e que isso se consolide, ainda leva algum tempo. Há algumas tentativas muito válidas. O próprio TST formou uma comissão, essa comissão presidida pelo ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e que entregou no último dia 16, quarta-feira passada, um conjunto interpretativo, digamos assim, ao presidente, o ministro Brito, para que o presidente do Colégio do TST, né, no sentido de tentar equalizar, tentar padronizar ou uniformizar essas interpretações. E algumas delas já mostram que, olha, isso aqui pode ser aplicado já de imediato. Outras têm que respeitar o direito adquirido, respeitar as relações já constituídas anteriormente. Então, a gente imagina que essas tentativas são válidas, mas que ainda não serão suficientes para estabilizar o cenário até o final de 2018. Espero, pelo menos, que, com pelo menos os resultados da eleição, nós consigamos ainda no final de 2018 ter uma efetiva reação, porque o que o ministro prenuncia e comemora tem sido muito questionado dentro dos atores da relação de trabalho. Não se tem como esse número tão certo assim. Doutor Alessandro Lemos, quero agradecer demais essa aula que o senhor nos dá na manhã desta segunda-feira, uma análise muito clara e objetiva de tudo o que está acontecendo. A gente sabe que houve uma redução no número de ações, né, no âmbito da Justiça do Trabalho, e a gente sabe que ainda vem muita coisa por aí. Agora, o doutor Alessandro é muito educado, que ele, em outras palavras, ele diz o seguinte: olha, em ano de Copa do Mundo e eleição, meu amigo, aguarde 2019, né? É por aí. É por aí. Doutor Alessandro, muito obrigado pela presença. Sempre que possível, volte aqui ao TV News. Nós que agradecemos, ficamos sempre à disposição e um bom dia a todos e aos telespectadores. Muito obrigado. Leve um abraço a toda a sua equipe. Obrigado. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, e volto já já com outras notícias para você. O programa só está começando. 8h28.